Boa tarde a todos. Iniciamos aqui a terceira sabatina da série promovida pelo jornal O Vale com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. O nosso convidado é o candidato do PSDC, Fabrício Correia. Ele será sabatinado pelos jornalistas Elcio Costa, à minha direita, editor-chefe do jornal, Marcos Meirelles, ao lado do candidato, Cláudio Souza, na outra ponta, e por mim, Max Ramon. O nosso convidado tem 34 anos, é casado e pai de 7 filhos, é formado em Geografia e História. Fabrício iniciou sua trajetória política em 97 como diretor da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, onde atuou até 2000. Entre 2001 e 2004 foi ainda assessor da Urban. Fabrício é secretário de Cultura, Esporte e Lazer em Caçapava desde 2005. No início nesse ano, disputa a Prefeitura de São José pela segunda vez. A primeira foi em 2004, quando ainda era filiado ao PV. De acordo com pesquisa encomendada pelo jornal O Vale, a agência Mind, Fabrício é o 6º colocado na corrida deste ano pelo Paço, com 0,8% das intenções de voto, ao lado de Antônio Alvan, do PSB. Candidato, em primeiro lugar, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença do senhor nesse encontro e queria aproveitar os números da pesquisa, que não diferem muito das pesquisas mais recentes que foram divulgadas pelo Instituto Ibope, e perguntar ao senhor, esse desempenho está dentro do que o senhor esperava? Qual que é a avaliação que o senhor faz desse cenário? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade que o Vale está dando por meio dessa sabatina aos leitores do jornal e aos internautas que acompanham a TV O Vale. Agradecer ao Elcio, a toda a banca de jornalistas, e é óbvio que eu não estou animado com o resultado que as pesquisas apontam. Quando nós decidimos atender o convite do Partido Social Democrata Cristão para disputar as eleições em São José, nós acreditávamos que havia espaço para um amplo debate onde o atual modelo de gestão seria debatido por diversas correntes partidárias e pela sociedade num processo democrático onde a polarização não ocorresse no primeiro momento, até porque você teria na disputa às eleições, além de um candidato da base, um candidato de oposição, outros candidatos que integraram a base desse governo. Não foi o que aconteceu. A polarização, desde o primeiro apontamento de pesquisa eleitoral, ela ocorreu. Primeiro, porque o candidato da oposição concorre pela terceira vez ao cargo executivo, com uma projeção bastante ampla no sentido do seu trabalho legislativo, e o candidato da situação, até por conta de uma escolha traumática, no sentido do que antecedeu a definição do candidato dentro da base governista, otimizou essa discussão para trazer os holofotes para a candidatura. Então, a polarização ocorreu e os demais candidatos que integravam a base do governo, mas que discordavam de algumas ações e da metodologia da administração pública, não tiveram amplo espaço. E aí, nós estamos indo para o final da campanha como entramos na campanha, né? Com um espaço reduzido e com uma intenção de voto que não necessariamente significa uma rejeição do eleitor a determinados nomes ou determinadas siglas partidárias. Eu creio que nós avançamos no sentido que estamos no caminho certo. A sociedade espera uma mudança comportamental dos gestores públicos. É isso que as pesquisas apontam. O senhor reclamou da falta de espaço na campanha da polarização, mas o senhor tem, pelo menos vinha até alguns dias atrás, conciliando a campanha a prefeito aqui com a coordenação da campanha da candidata doutora Maria Angélica, que disputa a prefeitura de Caçapava. Não é uma contradição reclamar da falta de espaço e não se dedicar integralmente a essa campanha? Não, em verdade, eu sempre me dediquei integralmente à campanha. Na minha vida pública, no decorrer de toda a minha trajetória, eu sempre assumi compromisso, e eu tenho compromisso com São José dos Campos. Eu estava no exercício de um cargo em designação pelo chefe do executivo, que é o cargo de secretário de Cultura do município de Caçapava. Fui colega durante 7 anos e meio da doutora Maria Angélica Giovanelli, que foi secretária de Saúde
e nós tivemos uma ação muito integrada das pastas, até porque a Angélica sempre teve um papel efetivo no governo, e a ação intersecretarial em Caçapava é uma demonstração inequívoca do avanço da administração. Ali a administração ela tem um objetivo maior, que é melhorar a vida das pessoas, e as pastas são interligadas, não são ações isoladas. Então, no momento em que eu estive como secretário, no exercício das minhas atividades, eu conciliei de forma efetiva ao planejamento dessa campanha eleitoral com o trabalho necessário para a continuidade da administração Vilela. Candidato, se a doutora Angélica ganhar a eleição, o senhor vai voltar a trabalhar em Caçapava? O senhor aparece em São José só nos períodos eleitorais para fazer campanha? Não necessariamente. É uma interpretação que não condiz com a minha atividade política, com a minha história de militância. Eu milito na política em São José dos Campos desde os meus 16 anos de idade, fui um dos fundadores do Partido Verde aqui, assumi a presidência do partido por 8 anos, fui coordenador regional da Legenda, fiquei na vida de militância no Partido Verde por quase 15 anos, disputei a campanha eleitoral em 2004, antes disso havia coordenado as campanhas do partido para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, e recebi um convite do prefeito Carlos Vilela para exercer a Secretaria de Cultura no município de Caçapava, que é o município irmão, que divide territorialmente com a cidade. Fui avaliado como o melhor secretário da história da cidade, por pesquisas diversas dos veículos locais e da própria população, do Poder Legislativo, que me conferiu o título de cidadão joseense. Cumpri minha missão, estou à disposição de São José dos Campos, como sempre estive, não exercendo cargo público, mas militando por melhoras na nossa cidade. Disputei o mandato de vereador na coligação que reelegeu o Eduardo Cury, fiz apontamentos importantes no plano de governo do Eduardo, como ampliação das academias ao ar livre, mais investimentos para a área cultural, uma mudança no modelo de gestão de saúde da cidade. Cheguei a assumir o mandato de vereador como suplente nesse ano, ou seja, eu moro na cidade há mais de 30 anos, a minha vida cotidiana familiar é aqui, tenho contribuído efetivamente para o desenvolvimento dessa cidade. Candidato, boa tarde. Obrigado pela presença do senhor nesse bate-papo com a gente. O senhor falou do PV. O senhor foi filiado do PV, se filiou depois ao PSC e agora está no PSDC. Por que tanta troca de partido? Em verdade, eu não vejo como troca de partido. Eu estou dentro da mesma ideologia desde que eu milito na vida pública, que é na defesa da vida e da melhoria das condições e da qualidade de vida das pessoas. A minha história no Partido Verde, ela se encerrou quando nós definimos, eu não sei se você se recorda, mas houve uma definição do Tribunal Superior Eleitoral que partidos que não alcançassem no quociente de 5% dos votos válidos a nível de Câmara dos Deputados, não teria representação parlamentar. Nessa oportunidade, eu estava na executiva estadual do partido, havia trabalhado pela reeleição do deputado Marcelo Ortiz e fui designado para uma comissão nacional para a fusão partidária. E busquei a fusão partidária com o Partido Social Cristão, na época. Uma fusão partidária que chegou a ser anunciada no plenário da Câmara dos Deputados, onde o líder dessa bancada do PVSC, Partido Verde Social Cristão, seria o Marcelo Ortiz, e essa fusão ela foi votada contrariamente pela Executiva Nacional do partido, e como forma, até não vou usar o termo de perseguição, porque na democracia você tem a corrente majoritária, a corrente minoritária, a democracia é você aceitar a derrota e a vitória. Mas no momento em que essa fusão foi derrotada pela Executiva Nacional, houve a destituição dos diretórios estadual de São José e municipal, estadual de São Paulo e municipal de São José. Como eu já já conhecia a trajetória do Partido Social Cristão há bastante tempo, eu aceitei o desafio de me candidatar a vereador pela Legenda. No primeiro momento, assumindo a presidência do partido em São José, mas sem uma militância
partidária no sentido das executivas estadual e nacional. Terminado o processo eleitoral, eu achei, até porque eu não fui eleito vereador na oportunidade, de repensar a minha trajetória política e pedir o afastamento das atividades partidárias do PSC. No final do ano passado, um pouquinho antes de terminar o prazo legal para filiações partidárias com o intuito de disputar um mandato eletivo, eu conheci o José Maria Imael, que foi um deputado federal constituinte com uma atuação irrepreensível, acho que um grande homem público, e que reacendeu essa chama no meu coração em estar disputando a eleição e levando a bandeira da social-democracia para o debate, para a sociedade. Aceitei o desafio e na reunião da Executiva Nacional em março, o partido definiu por uma candidatura própria em São José dos Campos. Então, a síntese da minha história política, ela é uma só. Eu até brinco, eu falo que eu era do Partido Verde, amadureci e fui para a social-democracia cristã. Candidato, me permita voltar numa resposta anterior do senhor. O senhor comentou que o senhor já trabalhou nos 2 governos do Emanuel, o senhor foi candidato a prefeito em 2004 e o senhor foi da coligação do Eduardo Cury em 2008. Por que então que eles não convidaram mais o senhor para trabalhar no governo do PSDB? É uma pergunta que tem que ser feita ao Eduardo, né? Eu acho que em momento algum eu me coloquei contra participar do governo, mas também já tinha recebido o convite de assumir a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer em Caçapava logo após a eleição do Carlos Vilela. Então, talvez até por essa decisão, o Eduardo não me convidou para participar do governo, mas eu não participei em cargo do governo, mas sempre fui consultado, participei da elaboração do plano de governo que ele apresentou à sociedade, em parte não cumpriu, mas que a nossa contribuição, ela não necessariamente se faz pelo exercício de um cargo público, e sim em você estar contribuindo com ideias, propostas e acompanhando o desenvolvimento desse governo. Na sessão legislativa que eu cheguei a assumir, me coloquei à disposição da bancada, fiz alguns questionamentos pertinentes aos investimentos na área de saúde e mantenho uma posição saudável com a administração do Eduardo. Acho que é uma administração adequada, ele é um homem honrado, íntegro, não se absteve da condição de decisão quando a força do cargo assim o fez decidir, e tem uma relação saudável com o PSDB. Candidato, o senhor, depois de já assumir a Secretaria de Cultura de Caçapava, durante algum tempo o senhor acumulou a função de diretor técnico do Codivap e ainda prestou serviços para o gabinete do então deputado pastor Roberto Alves. Um acúmulo de cargos e de salários que, segundo alguns especialistas, é ilegal e acabou gerando um processo para o senhor na Justiça de Caçapava. Esse tipo de conduta não contraria os seus princípios cristãos? Eu acho que é um grande equívoco. Na oportunidade nós tentamos explicitar essa ação. Eu fui eleito diretor técnico do Codivap, que é um consórcio, uma fundação de direito privado, que... Mantida com recursos públicos, né? Com recursos públicos, mas é uma fundação de direito privado, ele configura-se como fundação de direito privado. Eu fui eleito por todos os prefeitos, fui eleito por unanimidade para um mandato de 5 anos para ser o diretor técnico da entidade, cumpri ativamente o papel, tenho consciência que fui o melhor diretor técnico do consórcio. Durante a nossa gestão, em todas as reuniões do colegiado, nós tivemos a participação efetiva de autoridades do governo, como secretários de Estado, ministros de Estado, debatendo programas importantes para o fortalecimento de políticas municipais. Conseguimos tirar o consórcio do limbo, reavivamos no coração dos prefeitos da região do Vale do Paraíba a importância dessas reuniões mensais como forma de estar integrando o consórcio com os municípios, tornando o que já é agora efetivamente a região metropolitana do Vale do Paraíba, mas com a consciência política de que a região toda é uma só cidade. Na oportunidade, tanto a assessoria jurídica do consórcio
quanto à Secretaria de Justiça de Caçapava, não viu óbice no exercício do cargo, e houve um equívoco na questão da prestação de serviços. Eu nunca prestei serviços remunerados no Congresso Nacional. Eu sempre colaborei efetivamente com o mandato de diversos parlamentares, não só o pastor Roberto de Jesus, que na oportunidade pediu que nós tivéssemos uma participação mais efetiva no sentido a formulação de projetos pertinentes ao fomento da cultura. Um deles é a titulação de Taubaté como capital nacional da literatura infantil, que eu fui autor dos estudos, fiz o acompanhamento legislativo em todas as esferas, tanto na Câmara quanto no Senado, com apoio do senador Marco Maciel. Na oportunidade fizeram algumas reportagens que ocasionaram nessa representação na Justiça, que eu respondo. Já obtive uma decisão favorável do Tribunal de Justiça contra essa questão e o projeto continua tramitando na Justiça de Caçapava. Não acumulei cargo público de forma ilegal. Durante toda a minha trajetória política tive apenas 3 questionamentos na Justiça e tenho consciência da integridade e da minha atuação política de forma ilibada. Apenas para completar, candidato, o senhor disse que não recebeu recursos, não prestou serviços à Câmara, mas na época a prestação de contas do candidato pastor Roberto indicava uma prestação de serviços por meio de uma empresa instalada em Caçapava, e na época ele e o senhor próprio chegaram a admitir que essa empresa, por meio dessa empresa, o senhor prestou serviços de assessoria para ele. Então houve uma prestação de serviços de fato. Eu nunca prestei serviços remunerados para a Câmara dos Deputados ou para qualquer parlamentar no exercício de seus mandatos na Câmara dos Deputados. O que houve foi uma reportagem que tentou provar uma triangulação que não condiz com a decisão da Justiça. O senhor mentiu naquela época? O senhor mesmo havia admitido. O senhor e o deputado admitiram isso? Eu não menti, eu estou falando exatamente o que eu falei na oportunidade, no espaço que me foi dado. Gostaria de fazer uma pergunta para o candidato. Antes dessa série de sabatinas, nós fomos olhar as prestações de conta de cada candidato à Justiça Eleitoral. E não aparece a prestação fez nenhuma das 2 prestações de conta da sua campanha. Eu gostaria de entender por quê. Em verdade, a primeira prestação de contas nós apresentamos zerada, mas foi apresentada, nós temos o recibo do envio, mas houve uma discordância entre o sistema e o registro, porque o meu nome estava registrado no TSE como Fabrício Alberto Coreia, e não Correia. E o entendimento, mas na segunda prestação ela continua zerada, porque o processo de contas da nossa campanha, ele está basicamente na campanha de televisão e na impressão de um material com uma única tiragem, que são os santinhos que apresentam propostas. Então, nós vamos estar declarando essas despesas, até porque elas não foram vencidas, e o que a legislação prevê é que no momento em que você faz o pagamento, você declara a Justiça na última prestação de contas. Candidato, o senhor já é conhecido do eleitor de São José, já foi candidato a prefeito em 2004, candidato a vereador e agora novamente candidato a prefeito. Em entrevista ao jornal, o senhor disse que um bom administrador deve ser aquele que fale a linguagem da população. O senhor acha que o senhor não está falando a linguagem porque o senhor não tem menos de 1% nas intenções de voto? Eu acho que eu comecei essa sabatina justamente fazendo essa reflexão. O apontamento da decisão do eleitor não significa que ele está rejeitando o candidato, mas que nesse momento, ele tomou essa decisão de apoiar um candidato que está mais consolidado, ou do ponto de vista de mídia, ou do ponto de vista de ideias, ou até uma questão de recall, de lembrança, de trajetória de estrada. Eu não tenho essa visão de rejeição. Eu falo a linguagem da população, eu olho nos olhos das pessoas. Eu sou portador de uma bandeira que é a bandeira da maioria, que é a bandeira do desenvolvimento econômico e equalizado com o desenvolvimento social, que é a bandeira da ética na vida pública, que é a bandeira da administração transparente. Então, eu não tenho esse entendimento. Óbvio
que se você dizer Fabrício como pessoa, se ele está satisfeito com o resultado que a pesquisa aponta, eu vou estar dizendo que não posso ser hipócrita. Óbvio que eu gostaria. Agora, o meu compromisso em nenhum momento foi de ganhar as eleições, foi de contribuir para esse importante processo democrático, que é a oportunidade de você propor ideias que otimizem a gestão pública de uma cidade. Dentro desse processo democrático, e as pesquisas de intenção de voto são exatamente isso, um flagrante, um instantâneo, uma fotografia desse processo democrático em evolução, as pesquisas mostram, as novas pesquisas mostram uma consolidação de 2 candidatos e os outros candidatos já vamos chamar assim, num pelotão que já está mais a parte de trás da corrida. A eleição, há 20 dias da eleição, o senhor acha que a eleição está decidida? O que o senhor espera desses últimos 20 dias, dessa reta final? Olha, eu creio que a eleição está decidida em São José dos Campos. Né? Ontem mesmo eu gravei um editorial nesse sentido, que agora cabe à população cobrar o que foi apresentado. Porque, na minha concepção, o plano de governo é o documento mais importante do processo eleitoral. Porque ele se configura num compromisso do candidato com a população. É uma carta de intenções, onde ele se dispõe a realizar determinadas ações nas áreas setoriais da gestão pública, e a população entende isso, eu acredito, né, é o meu julgamento, como fator decisivo na hora do voto, pelo menos é o meu. E agora, o que não dá é para você medir o desenvolvimento de uma campanha fora do campo das ideias. Os ataques pessoais, o nível da campanha até agora é o nível adequado, embora eu acredite que no campo das propostas nós já evoluímos muito mais do que a cidade comporta, mas em termos de respeito ao cidadão, a campanha está adequada. Então eu sinto que o apontamento que o IBOP publicou ontem, e agora mais especificamente o jornal terá uma pesquisa publicada nessa semana, a situação em São José dos Campos está definida, a população não rejeita o atual modelo de administração, mas quer avançar. Renato, o senhor acabou de declarar que quando entrou na corrida eleitoral não esperava, sabia que não ia vencer. Uma declaração dessa há 20 dias não desanima o próprio eleitor do senhor? Como é que as pessoas vão continuar votando no senhor se nem o senhor acredita na sua vitória? Não, eu não disse que eu não acredito na minha vitória. Primeiro que a pergunta não foi essa. O que eu disse é que eu não tinha... Quando eu entrei no processo eleitoral, o meu compromisso principal não era ganhar as eleições, e sim participar do processo, debatendo ideias e apresentando propostas para mudar o conceito de gestão pública na cidade. O que nós estamos ponderando agora é o apontamento do eleitor na escolha dos seus candidatos. E o que eu disse até o presente momento. O eleitor fez uma opção por mudança. E no recall ou na análise do plano de governo, ele hoje tem uma predileção. Ele já fez a sua escolha. Nesse sentido, eu creio que o processo eleitoral está definido. Agora, não disse aqui quem ganhará as eleições. Eu disse que o modelo de administração é um modelo hoje que a população não rejeita, mas que ela necessita de avanços. Desculpa, candidato, eu não entendi. Quem entra na disputa eleitoral não entra para ganhar? Cláudio, você não necessariamente ganha quando ganha e perde quando deixa de ganhar. Eu acho que a vitória ela só tem valor se ela for estabelecida num diálogo franco, honesto, onde não seja baseada na mentira, na falta de ética, em prometer o que você não vai cumprir. E você participar do processo eleitoral de forma justa, igualitária, no sentido do campo das ideias, já é o suficiente para você sair vitorioso. Essa é a minha concepção. E, obviamente, quando eu aceitei o desafio da social-democracia cristã, esse ambiente já estava praticamente desenhado na cidade. Você tinha um candidato que vinha disputando as eleições há 3 eleições, com um trabalho legislativo com bastante visualidade,
visibilidade, né? E um candidato que teria a máquina da administração pública a favor da sua permanência. Então era um ambiente já apenas para uma participação democrática e para você fazer uso do espaço para apresentar ideias e ser porta-voz da população. Foi para isso que eu me dispus. Desculpe, meu microfone estava desligado. Qual dos dois candidatos o senhor acredita que tem potencial de ser um prefeito melhor para a cidade? Olha, eu acredito que hoje o candidato que a população tem uma aproximação maior é o deputado Carlos José de Almeida. Creio que se ele cumprir 1/3 do que ele tem prometido nos programas eleitorais, ele tem todas as condições de ser o melhor prefeito da história dessa cidade. Melhor do que Emanuel? Melhor do que Emanuel. Até porque há 16 anos o Emanuel ele assumiu uma São José dos Campos numa condição difícil do ponto de vista político, instável. O momento da economia brasileira era um momento de mudança, tanto que a arrecadação de São José cresceu de um nível surpreendente, e ele deu uma visão social ao modelo de gestão, né? Ele urbanizou a cidade, melhorou a parte de educação, auxiliado pela Juana Blanco, que eu creio que é uma mulher extraordinária, foi uma das melhores secretárias no exercício da administração pública em São José dos Campos, uma pessoa que interveio de uma forma extremamente positiva na paisagem urbana da cidade, e semeando as flores e plantando jardins, de uma certa forma reacendeu o orgulho do joseense e levantou a bandeira da cidade onde o sonho é possível. Então acho que o Emanuel tem uma contribuição extraordinária, tanto que o respeito que a população tem por ele é uma coisa que vai perdurar por anos, até porque não só a atribuição principal, que é a retidão, a ética, a moral e a honestidade, que eu acho que não tem que ser qualidade, sim obrigação de quem pleiteia um cargo público. O Emanuel teve uma sensibilidade social muito aflorada, ele conseguiu conciliar isso com o desenvolvimento pujante da cidade. Mas a partir do momento que São José cresceu a sua arrecadação demais, os abismos sociais cresceram também, e é nesse momento em que a população espera mudança. Antes que o Max puxe a nossa orelha por causa de horário, qual foi o melhor prefeito da história de São José até agora e qual foi o pior? Olha, eu tenho uma visão em que todos que serviram a cidade serviram com o seu melhor. Nós tivemos um grande administrador público, um político extraordinário no campo das relações, foi um excelente legislador e um excelente prefeito, que foi o Joaquim Bevilacqua. Foi sucedido pelo Pedro Ives Simão, que dentro da precariedade do tempo de mandato fez uma gestão voltada para o esporte, que até hoje nós temos apontamentos efetivos. Foi substituído pela Ângela Moraes Guadagnin, foi a primeira mulher da história a administrar São José dos Campos, que não teve trégua, teve momentos de grande instabilidade política, numa política de guerrilha entre legislativo e executivo, mas que visualizou a cidade para o futuro. Foi uma excelente prefeita, uma mulher injustiçada pela mídia, uma pessoa que deu uma grande contribuição para a história política do Brasil. E foi sucedida pelo Emanuel Fernandes, que teve essa condição de, no momento de crescimento, não tirar os olhos do desenvolvimento social. E agora o Eduardo Cury concluindo esse mandato, né, concluindo o mandato do Emanuel. Então eu creio que com menos brilho, até porque o Emanuel teve a chance de pegar a cidade no crescimento em sintonia com o desejo da população, mas na história recente São José teve bons prefeitos. Ok, candidato. Temos uma pergunta ainda? Temos uma pergunta da plateia para o candidato. Na verdade são duas. Bem, é da Zelita Ramos, diretora do Sindicato de Servidores Municipais. Ela diz: o senhor falou da grande parceria que tem com o PSDB, inclusive colaborando com as decisões da cidade. Por que não fez nenhuma intervenção positiva para melhorar a qualidade de vida dos servidores nesses últimos anos?
Ela ainda pergunta: o senhor também acha que só os secretários de alguns servidores são considerados prata da casa e merecem gratificações ou aumentos? Não, primeiro eu queria esclarecer que não é uma parceria, é um respeito. Eu participei do processo que foi a reeleição do Eduardo Cury, mas eu discordo de alguns pontos da administração, entre elas a questão do tratamento ao servidor. Eu acho que o servidor é a peça fundamental da administração pública, né? A própria denominação, ele está aqui para servir a população, e ele tem que ser, dentro do ponto de vista administrativo, um fator de apoio do prefeito, né? O prefeito não pode ter desconfiança na tratativa com o servidor, no sentido de nomear cargos em confiança, em desconfiança do servidor concursado. O servidor, ele é partícipe fundamental no desenvolvimento da cidade. Eu creio que os pleitos dos servidores são pleitos adequados, ele precisa ter uma melhor remuneração, um melhor apoio no sentido da sua formação educacional e até cultural, e ele precisa ser melhor atendido pelo gestor público. Ok, candidato, eu gostaria de agradecer a presença do senhor nesse nosso encontro e pedir que o senhor fizesse suas considerações finais. Queria agradecer o convite do Vale. Eu tenho um carinho pelo jornal. Eu creio que de todos os veículos de informação, ele, não vou dizer o mais importante, mas é o mais afetivo para a história da cidade. O Vale surgiu quando São José era outra São José. Então, há 60 anos, construindo a história em sintonia com a cidade. Então eu tenho um carinho grande, tive o privilégio de participar da história do jornal, sendo crítico de cinema do periódico, e levo esse carinho e agradeço a oportunidade. Quero dizer que São José dos Campos tem todas as condições para avançar, independente de quem quer que seja o próximo prefeito. Grandes coisas virão para São José dos Campos, e agradeço o carinho do eleitorado pela recepção que eu tenho tido nas ruas, nos colégios, nas sabatinas, nos encontros. Que Deus abençoe a todos e vamos juntos construir uma São José melhor. Ok, encerramos assim a terceira sabatina da série promovida pelo jornal Vale com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos, e apenas para registrar, hoje na nossa programação inicial estava previsto um encontro com o candidato Antônio Alvan, do PSB, que infelizmente não pôde comparecer por conta do falecimento de sua mãe. E em nome do jornal eu presto a nossa solidariedade ao candidato. Amanhã a nossa série de sabatinas continua com o candidato do PSTU, Ernesto Gradella, encontro que acontece aqui no auditório do Sim Comércio a partir das 14h30 com transmissão ao vivo pela TV O Vale. Tenham todos uma boa tarde. Ok. Candidato, que balanço o senhor faz dessa conversa com os jornalistas do Vale? Foi uma conversa franca, honesta, direta, não diferente do que eu esperava do profissionalismo do jornal Vale, que é um jornal que tem feito uma intervenção efetiva no processo eleitoral, tem feito uma cobertura que prima a transparência e também condiz com o momento que a cidade está vivendo. O senhor aparece aí nas pesquisas com um pouco de distância dos principais candidatos. Então, qual é a estratégia agora, próxima das eleições? Eu, particularmente, gostaria muito de participar do debate da Globo. É um debate que ele foi acertado que os 5 primeiros colocados pelo Ibope participam. Então, a minha estratégia hoje é utilizar de forma efetiva
todos os espaços que estão sendo oferecidos para que a gente apresente as ideias e possa debater as propostas com os candidatos que, como você colocou, estão mais à frente das intenções de voto. Certo, obrigada, candidato. E as sabatinas do Jornal Vale continuam amanhã às 2h30 da tarde. O candidato sabatinado é Ernesto Gradella, do PSTU. Assista ao vivo pelo www.ovale.com.br.